Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids. Estamos estudando agora a vida de Jacó. Na semana passada, nós vimos o encontro de Jacó e Esaú, certo? Que deu tudo certo, tudo foi em paz. E agora, ele finalmente havia chegado ali em Hebrom com sua família. Jacó tinha 12 filhos, sendo que os 2 filhos mais moços, que eram filho de Raquel, a sua esposa preferida, que era José e Benjamim. Jacó, ele amava muito a José. Na verdade, era o seu filho preferido. Um dia ele fez uma capa colorida, uma capa, né, de mangas compridas, bem colorida, como essa aqui, e ele deu para José. José tinha 17 anos de idade, então seu pai deu aquela capa para ele. Ele ficou muito feliz, era um presente, na verdade, muito especial. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José ficaram com muito ódio, com muita raiva de José, porque sabia que seu pai amava mais a José. Na verdade, olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. E os irmãos de José ficaram com mais raiva ainda quando José contou para eles um sonho que ele teve. Ele sonhou o seguinte: todos nós, os irmãos, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinava perante o meu. Quando os irmãos de José ouviram isso, eles ficaram com tanta raiva do seu sonho que odiava ainda mais. Mas José teve outro sonho e relatou para os seus irmãos. Ele disse o seguinte: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E ele também contou ao seu pai. O seu pai disse: mas que sonho é esse, José? Porventura, eu, tua mãe e teus irmãos vamos inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme e o pai, no entanto, Israel considerava todas estas coisas no seu coração. Agora, imagine você viver cercado de pessoas com raiva, né, de você, com ciúmes. Mas sabe de uma coisa? Eu imagino o seguinte, que Deus, né, o nosso Deus, estava mostrando a José algo sobre o futuro. Deus iria trabalhar para cumprir a sua promessa de fazer da família de Israel uma grande nação, uma nação de onde veria o Salvador, o Redentor. Lembra que Deus prometeu para Adão e Eva que ia mandar o Salvador? E olha, há um versículo na palavra de Deus que diz o seguinte: o Pai enviou. Quem será que o Pai enviou? Quem é o Pai? O Pai é Deus, o Criador de todas as coisas, que te criou, que me criou. Ele fez o universo. Ele te ama muito, a Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. O mundo quer dizer as pessoas. Deus é todo poderoso, né? Ele enviou quem? Ele enviou seu filho para ser o Salvador do mundo. Lá em 1 João 4:14. Deus enviou seu filho para ser o Salvador do mundo. Salvador por quê? Porque eu e você já nascemos no pecado. A Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa do nosso pecado, Deus enviou seu filho, o Senhor Jesus, que nasceu numa manjedoura, mas não ficou sempre bebê, cresceu e um dia ele derramou seu sangue por mim e por você naquela cruz, tomando ali o meu e o seu castigo. O Senhor Jesus pagou um preço pelo nosso pecado. Então, Deus enviou seu filho, o Senhor Jesus, para ser o quê? O Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador.
E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus, ele não ficou ali para sempre naquela cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. E onde será que o Senhor Jesus está agora? No céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. Então o Pai, que é Deus, né, enviou seu filho para ser o quê? Para ser o Salvador, certo? O Salvador do mundo, o meu Salvador, o seu Salvador. E olha só, então, Deus estava mostrando para José, né, o cuidado dele, que ele um dia, né, nesses sonhos, Deus estava mostrando para ele o futuro. Mas o que será que ia acontecer? Olha só, gente, o que aconteceu. Os irmãos de José, eles eram pastores. E então eles foram para um local bem distante ali de Hebrom. Eles foram ali porque havia mais pastos, então eles levaram as ovelhas para lá. Então eles saíram aqui de Hebrom e foram ali para Siquém, certo? Então, para chegar lá em Siquém demorava dias, 2 dias. Então Jacó, Israel, chamou José e disse assim: olha, vai atrás dos seus irmãos para saber como é que eles estão. Então José, obediente, ele era um filho obediente, e ele disse: irei. E ele foi. Só que quando ele chegou lá em Siquém, né, demorava assim uns dias para chegar aqui em Siquém, ele estava perdido por ali, quando ele encontrou um homem e ele perguntou pelos seus irmãos. E aquele homem disse: olha, eles partiram ali para Dotã. Então José foi ao encontro dos seus irmãos. Chegando lá nesse local, imagine o cansaço que ele deve estar sentindo, né? Chegando ali, os irmãos viram que ele estava se aproximando e eles falaram: olha só quem vem ali, olha só o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos matar José e nós vamos então saber o que vai ser então desses seus sonhos. Olha só, estava planejando matar o seu irmão. Mas Rúben, que era o mais velho, ele disse o seguinte: olha, nós não vamos fazer isso, porque ele é sangue do nosso sangue. Nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar José lá no poço. Mas Rúben estava dizendo isso porque depois ele queria tirar José daquele poço, queria livrar o seu irmão, porque ele, sendo o mais velho, ele era responsável. Então eles pegaram José, colocaram lá no poço. Imagine como José ficou assustado com tudo aquilo, sem saber por que seus irmãos estavam fazendo isso, né, com ele. Jogaram lá José lá naquele poço, enquanto eles foram comer. Eu fico imaginando a aflição. E talvez José estivesse perguntando: o que vai acontecer? Ele não tinha como saber o que será que vai acontecer com ele naquele momento. Mas sabe, o nosso Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para você. E ele também tinha um plano para José. Muitas vezes nós não entendemos porque as coisas acontecem, né? Talvez você esteja enfrentando alguma situação difícil, ou seu pai está desempregado, ou alguém da sua família esteja doente, ou você não está conseguindo bem e fazer as suas tarefas. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes nós não entendemos o que está, porque certas coisas estão acontecendo em nossa vida. Mas criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus está no controle. Mesmo quando você não entende, porque certas coisas acontecem na nossa vida. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Converse com Deus sobre esse problema. E sabe, José estava ali, não estava entendendo. E olha só, enquanto os irmãos estavam ali comendo, eles perceberam que estava vindo uma caravana. E aqueles homens, então, os irmãos de José, pensaram o seguinte: olha, Judá deu a ideia, nós não vamos matar o nosso irmão, não. Olha só, nós não vamos matar, mas vamos fazer o seguinte: vamos vender
o nosso irmão. Olha só o que eles estavam planejando. Nós vamos vender, então, ia passando essa caravana de medianista, né? Então, eles resolveram fazer o seguinte, vender os medianitas, exatamente, esse nome aqui, que eram de outros povos. E então, eles venderam o seu irmão por 20 moedas de pratas. Já pensou? Imagine a aflição de José naquele momento. Ele foi vendido como escravo. Já pensou? E aí, então, quando Rubem chegou, porque ele não viu essa situação, procurou seu irmão e ele ficou preocupado. E agora? Não está o menino? E onde? Para onde eu irei? Então, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a túnica de José, mataram um bode, pegaram a túnica de José, molharam ali no sangue de bode e mandaram lá para o seu pai, dizendo que uma fera, provavelmente uma fera, havia comido José. E Israel, Jacó, chorou muito, embora que as pessoas quisessem consolar, mas ele não queria. Naquele momento, ele estava muito angustiado. Ele disse, vou lamentar a morte de José até o dia da minha vida. Como os irmãos de José foram cruéis, não é verdade? Causando tanta tristeza em seu pai Jacó. E seu pai, ele acreditou realmente que o seu filho favorito, José, tinha morrido. Mas José não estava morto. Ele tinha sido vendido para os midianistas e estava a caminho do Egito. Que situação, não é verdade? O que será que vai acontecer com José? O que será que vai acontecer com ele? Vocês querem saber? No próximo vídeo nós vamos aprender, nós vamos saber como foi, o que será que aconteceu com José. Sabe, criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, talvez você não entenda algumas situações difíceis que esteja passando na sua vida, mas sabe de uma coisa? Deus está no controle de todas as coisas. E você, criança, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, Jesus, ele quer ser o seu Salvador. Lembra? O Pai, que é Deus o Criador de todas as coisas, enviou seu Filho, o Senhor Jesus, para quê? Para ser o Salvador, certo? Para ser o Salvador do mundo. Ou seja, ele quer ser o seu Salvador. O Senhor Jesus, que veio a esse mundo morrer naquela cruz pelos nossos pecados e que não ficou morto para sempre, ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer ser salvo do pecado? Então convide a Jesus para ser o seu Salvador, certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que nós vamos continuar agora com a história de José. O que será que vai acontecer? Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.